E aí, olá pessoal, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje nós estamos apresentando um programa direto aqui da Praça Israel Pinheiro. Este é o nome oficial dessa praça, mas ela é muito conhecida aqui em Belo Horizonte só com um apelido. É a Praça do Papa, que tem uma vista belíssima de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente mostra e daqui a pouquinho a gente fala mais dessa praça. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. 10% de gorjeta para o garçom pode significar aumento no salário no final do mês. Portador de HIV, vítima de discriminação, é reintegrado ao trabalho e recebe indenização por danos morais. TRT Minas reforça a segurança de servidores e magistrados. Veja como, já já. Barista, você já ouviu essa palavra? No Profissão da Hora, você vai conhecer este profissional que faz toda a diferença. Tudo isso agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo. Em 1980, o Papa João Paulo II esteve no Brasil e esteve também em Belo Horizonte. Aqui nessa praça, Israel Pinheiro, o Papa celebrou uma missa campal com milhares de pessoas presentes. Desde então, a praça passou a ser conhecida como Praça do Papa. Vamos saber um pouquinho mais dessa história na reportagem de Camila Cambraia. Câmera fotográfica, celular ou é memória mesmo. Vale tudo para guardar uma imagem dessa vista privilegiada. É a 1.100 metros acima do nível do mar, na região centro-sul de Belo Horizonte, que fica um dos pontos turísticos mais conhecidos do estado. O nome de batismo é Praça Governador Israel Pinheiro, mas o nome que todo mundo conhece é Praça do Papa. Foi em julho de 1980, durante a primeira visita de João Paulo II ao Brasil, que a praça ganhou destaque. Milhares de pessoas estiveram aqui, aos pés da Serra do Curral, para assistir à missa celebrada pelo pontífice. Ao se deparar com a multidão, ele saudou os fiéis, admirado com o horizonte da capital dos mineiros. Depois da visita, até monumento em homenagem ao Papa, a praça ganhou. Rodrigo estava aqui quando João de Deus celebrou a missa. Ele era menino, mas o momento ficou marcado na memória. Bons tempos, né? Baixinho, né? 1980, acho que foi o ano que ele teve aqui. Isso aqui era um terrão, não tinha nada. Era um barranco onde eles arrumaram para botar um palanque aqui. Mais de 30 anos se passaram e a praça ainda é um lugar especial para o advogado. É aqui que ele se diverte com os filhos. Aqui é bom por causa que aqui bate um vento puro e aqui tem muito espaço para andar e brincar. Maria Luísa faz pose. A fotografia vai com ela para o Espírito Santo. Maria das Graças é a tia coruja de Belo Horizonte. Toda vez que a sobrinha vem a Minas, elas fazem questão de visitar a Praça do Papa. Acho que muito bonito, um astral muito bom. Essas casas maravilhosas que tem aqui, né? Acho muito bonito aqui. Quem também caprichou na pose foi a Gabi. Ela veio com os pais de Sabará para uma sessão de fotos. Acho que é um lugar mais bonito aqui de Belo Horizonte, né? Vai ficar guardado, né? Com certeza no fundo do coração da gente aqui. Este é o ponto de encontro deste grupo de adolescentes. As meninas aproveitam a tarde livre para botar o papo em dia. Eu acho aqui um lugar calmo, bom para refletir e também às vezes aqui tem algumas brincadeiras, guerra de tinta ou a gente escorrega lá embaixo. Aí é legal de vir aqui em dia de semana. Um cenário que inspira. É assim que os amigos Lucas e Gregório definem a praça. A música ajuda a relaxar. Aqui a gente tem essa liberdade, vir com um amigo, poder tocar um violão. Além de ser aberto, ter uma vista boa, você pode respirar melhor. É um lugar também que não tem muita poluição de barulho, assim. Então é um lugar tranquilo em todos os aspectos. E se para uns o local é de reflexão, tem também quem aposte nos esportes radicais.
Aqui a descida é muito boa. Dá pra fazer uma manobrinha aqui no meio, que é meio reto. Muita gente vem aqui andar de skate. No slackline é assim, tem que ter concentração para chegar ao final. Esse esporte que mistura equilíbrio e ousadia é moda aqui na Praça do Papa. Concentrar é olhar no final da fita e focar mesmo, tornar aquilo dali, querer chegar do outro lado. Eu quero estar lá do outro lado e passar pelas dificuldades, forçar bastante o abdômen e ir embora, atravessar. Depois de uma tarde movimentada, hora de repor as energias. Se tem uma coisa que na Praça do Papa é quase tão tradicional quanto o Belo Horizonte, é a pipoca. Este carrinho é do pai de Roberto e está aqui há quase 30 anos. A receita para o sucesso está na ponta da língua. A tradição aqui é essa de queijo e bacon, 35 anos. Só tem aqui também. %10 de gorjeta. Você costuma fazer essa graça? Isso estimula o trabalho do garçom, aumenta o salário dele e de outros profissionais que trabalham em bares e restaurantes. Mas a gorjeta, ela incorpora ao salário? Veja na reportagem de Aline Dias. Há 25 anos, a mesma rotina. Milton, mais conhecido como Buscapé, tem como marca registrada o bom atendimento. E sempre com um sorriso no rosto. O serviço prestado com qualidade garante uma gorjeta de 10% para o garçom no final do dia. Os 10% ajuda muito. Por exemplo, comprar seu café, seu pão, seu leite no dia de amanhã para as suas crianças, porque todos nós aqui trabalhamos e tem sua família. Vendo da caixinha gorda, seu coração fica até feliz, que amanhã você passar amanhã já tem tudo dentro de casa. Você entendeu como é? Os clientes não são obrigados a pagar 10% do total da conta para os garçons, mas quando pagam, a gorjeta é dividida para todos os funcionários, até mesmo para os cozinheiros. De acordo com o proprietário do bar, essa é uma forma de motivar o trabalho em equipe. É uma maneira que eu tenho de um corrigindo o outro. Por exemplo, o garçom fica preocupado com a cozinha dela não dar nada errado, a cozinha fica preocupada com o garçom dele não deixar ninguém sair sem pagar ou de dar alguma coisa errada. O garçom fica preocupado com o churrasqueiro se ele vai queimar o espetinho dele. Então, ou seja, é uma maneira que eu tenho de corrigir. Você não deixa que nada dê errado. Se não tiver nada errado, é todo deles. Segundo a convenção coletiva do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte, os valores arrecadados com as gorjetas devem ser declarados em um documento. A empresa tem obrigação de fazer o controle para que todo o dinheiro seja repassado corretamente para os colaboradores. A gorjeta é tão importante para o garçom que muitas vezes o salário chega até dobrar por causa da gratificação. Os trabalhadores precisam ficar atentos ao receber os 10%. O pagamento deve ser feito por meio de um recibo assinado pela empresa. De acordo com a Associação dos Garçons de Belo Horizonte, na maioria das vezes isso não acontece e o trabalhador acaba recebendo apenas o salário base. Belo Horizonte deve ter umas 3 casas que eu conheço de ouvir falar que paga mais ou menos correto, mas a maioria não. A maioria paga somente um salário de classe, eles fazem uma base deles lá e paga. E não repassa esses 10%. A Justiça do Trabalho julgou uma ação em que um garçom reivindicava diferenças salariais a título de gorjetas. O restaurante não comprovou que repartia a comissão entre os funcionários, conforme previsto na convenção coletiva da categoria. Por isso, o estabelecimento foi condenado a pagar as indenizações devidas ao empregado. Houve recurso, mas a decisão foi mantida pelo TRT Minas. Pelo artigo 457 da CLT, as gorjetas, elas integram o salário do empregado. Então, não só a importância fixa, como as gorjetas que ele receber. Então, está previsto na disposição legal. Integra para todos os efeitos, inclusive férias, FGTS e FGTS. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho realizou correição no TRT de Minas. No resultado, muitos elogios e algumas poucas recomendações. A excelência desse tribunal orgulha a Justiça do Trabalho do Brasil. Com essas palavras, o ministro Ives Gandra Martins Filho, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, encerrou a correição periódica ordinária no TRT Minas. Eu tive uma ótima impressão do tribunal. O desempenho dos desembargadores foi
muito elevado, com o melhor desempenho em termos de produtividade do Brasil. Hoje é o terceiro maior do Brasil, com o 14º em termos de recursos humanos. Então, com o que tem de demanda e o que tem de pessoal, está fazendo milagres. Durante uma semana, o ministro verificou a eficiência do tribunal, o desempenho na prestação jurisdicional e também a atuação da escola judicial. É a mais antiga aqui do Brasil, da área trabalhista, e o que me impressionou bastante foi o programa, a equipe que compõe a escola. Se está pensando o direito do trabalho, se está pensando a justiça do trabalho na escola. E as instalações são ótimas, comparando com outros tribunais. Na leitura da ata da correição, o ministro elogiou o desempenho dos desembargadores e fez algumas recomendações. O resultado da correição eu considerei muito positivo. Todas as recomendações do Corregedor-Geral começaram a ser seguidas pela Corregedoria Regional. São recomendações do Corregedor e a gente cumprimos, né? Essas recomendações, algumas já estão consolidadas, né? O caso do número de processos de segunda instância, que dobramos o ano com uma retenção bem grande e hoje estamos zerados. Você sabe o que significa cláusula pétrea? Não? Então é hora de aprender. Roda aí. O que é isso? 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 Você sabe o que é cláusula pétrea? Não faço, não imagino de jeito nenhum. Mas é uma doença, né? Vem a ver com lei? Não sei. Pedra? O que é isso? Cláusula que não pode ser modificada mediante emenda constitucional. Cláusula pétrea são aqueles dispositivos constitucionais que não podem ser alterados, ainda que por emenda constitucional. Eles estão previstos no artigo 60 da Constituição e dizem respeito aos direitos e garantias individuais, inclusive aqueles direitos assegurados aos trabalhadores no artigo 7º da Constituição, a forma federativa de governo, divisão dos poderes e o voto direto, secreto e periódico. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E no Profissão da Hora você vai conhecer um profissional que ainda não é muito popular no Brasil, embora nossos profissionais sejam premiados em concursos nacionais e até internacionais. É o barista, você conhece? Estamos de volta com o TRT das Gerais. Esta é a Serra do Curral, um dos pontos turísticos de Belo Horizonte, da capital mineira. Ela emoldura aí a Praça do Papa, de onde nós estamos apresentando o nosso programa de hoje. Agora vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Jogador de futebol de um clube mineiro sofreu um infarto durante um treinamento de rotina. Ele alegou que foi acidente do trabalho e pediu o pagamento de indenizações por danos morais e materiais. E a juíza relatora Rosimere de Oliveira Pires, atuando como convocada na segunda turma do TRT de Minas, deu razão a ele. A perícia médica constatou que o jogador sofre de doença coronariana, agravada pelo fato de ser portador de trombofilia. Mas apesar de a doença ser congênita, a julgadora concluiu que o trabalho realizado para o clube contribuiu para o infarto. Para a juíza, houve negligência, pois o empregador deveria ter providenciado exames que detectassem a doença, já que o jogador atua no clube desde os 12 anos.
Acompanhando esse entendimento, a turma condenou o clube a pagar indenização por danos materiais na forma de pensão mensal até que o jogador complete 35 anos e ainda indenização por danos morais no valor de 16 salários do jogador. Trancados em uma sala com pouca ventilação. Era assim que 2 vigilantes alegaram passar a jornada no período em que trabalharam para uma empresa de isolamentos térmicos. De acordo com eles, a liberação do recinto só ocorria no final da tarde. Tudo porque o patrão não confiava neles, temendo que se apropriassem de bens da empresa. Eles pediram na justiça indenização por danos morais. O caso foi analisado pela juíza Denísia Vieira Braga quando atuava na primeira vara do trabalho de Contagem. Ela entendeu que a conduta da empresa configura ato ilícito atentatório contra a dignidade da pessoa humana, até porque a confiança é requisito básico de qualquer relação contratual, não se justificando de forma alguma o confinamento dos trabalhadores. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000. Não houve recurso da decisão. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Denise Alves Horta nasceu em Belo Horizonte. Ingressou na magistratura trabalhista mineira em 1986 por concurso público. Foi promovida em 1987 por merecimento a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu as juntas de Teófilo Otoni e a 11ª de Belo Horizonte. Em 2001, foi empossada por merecimento no cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Justiça do Trabalho de Minas aumenta a segurança, colocando detectores de metais em todas as unidades no estado. Roda. Chaves, celulares. Para entrar na Justiça do Trabalho de Minas, agora é necessário separar e colocar nesta caixa todos os objetos metálicos. Depois de muitos testes e bastante treinamento, os portais de segurança começaram a funcionar em Belo Horizonte e nas varas do interior do estado. O objetivo é detectar armas de fogo e armas brancas, como facas e canivetes, e assim garantir mais segurança. A estruturação do sistema de segurança é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então, a presidência do tribunal resolveu, então, implementar essa medida que o CNJ recomendou, justamente para que as pessoas que se dirijam ao tribunal, elas percebam que realmente tem um sistema de segurança estruturado e que o nosso maior objetivo é que essas pessoas se sintam mais seguras. Só nas varas do trabalho de Belo Horizonte passam cerca de 9.000 pessoas todos os dias. Ninguém pode entrar aqui sem passar pelo detector de metais. A regra vale para todos: servidores, advogados e demais usuários. Eu achei necessário, eu acho que é importante esse tipo de coisa, principalmente no judiciário, né? Nos tempos que nós estamos vivendo, a violência que se tem, eu acho que até para a segurança dos próprios jurisdicionados, dos magistrados, das pessoas que acessam ao Poder Judiciário. A criminalidade está muito grande, né? Então isso inibe um pouco, né? Eu acredito que seja para melhor. Mesmo com os objetos separados, o portal pode avisar que a pessoa ainda está com algum tipo de metal. Neste caso, o agente de segurança vai fazer uma inspeção visual na bolsa, pasta ou mochila. Se nada for encontrado, a entrada será liberada normalmente. Eu estava preocupado até por causa da mochila, mas foi bem tranquilo. Quem usa marca-passo ou tem alguma deficiência física deve avisar a segurança, que vai indicar uma passagem exclusiva. Para evitar filas, os objetos deverão ser separados antes da pessoa chegar ao portal. É preciso também chegar um pouco mais cedo às audiências para evitar atrasos. Qualquer profissão hoje envolve, riscos. Nós vivemos numa sociedade de risco. E é melhor prevenir do que remediar. Por isso, a medida é válida.
Clécio da Silva Peçanha é o novo desembargador do TRT Minas. Ele ocupa a vaga destinada a advogado, deixada pelo desembargador Caio Luiz Almeida Vieira, que se aposentou. A posse foi no plenário do tribunal e reuniu advogados, magistrados, servidores e familiares de Estherto. Quem deu posse ao novo magistrado foi o primeiro vice-presidente, Marcos Moura Ferreira, no exercício da presidência. Eu me sinto muito honrado de integrar essa casa, porque sei que aqui nós temos pessoas da maior e melhor competência técnica, jurídica, ética, e que procuram fazer o bom direito. Cécio é mestre em Direito Processual. Ele se formou na PUC Minas e foi professor em diversas universidades. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, também foi conselheiro da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, a AMAT. Para mim, é motivo de muita realização, de muita alegria, de poder saber que chegar nesse tribunal eu vou poder trabalhar, servir ao jurisdicionado, servir à sociedade, servir este país. Agora vamos falar de preconceito. Mais uma vez, portador de HIV perde o emprego e o caso vai parar na Justiça do Trabalho. Desde o início da epidemia, em 1980 até o ano passado, foram registrados no Brasil quase 610 mil casos de AIDS. Atualmente, ainda há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres. Em 2010, chegou a 1,7 casos em homens para cada um em mulher. Mas essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Valdecir descobriu que era portador do vírus HIV há 22 anos. Desde então, passou a sofrer o preconceito, até mesmo no mercado de trabalho. A instituição onde eu trabalhava, uma escola católica, minha chefia descobriu que eu tinha o vírus HIV e foram me excluindo do ambiente de trabalho. O banheiro que eu usava era um banheiro separado, o copo que eu usava não eram as xícaras que todos usavam, era um copo descartável e eu fui perdendo o meu espaço no trabalho. Hoje, Valdecir é presidente de um grupo que apoia e ampara soropositivos em Belo Horizonte. A associação existe há 21 anos, atende por dia 200 pessoas, oferece alimentação, fisioterapia e até atividades físicas. De acordo com o presidente, a maior dificuldade enfrentada pelos portadores do vírus é conviver com preconceito. As pessoas continuam sofrendo muito com preconceito no local de trabalho. Não só pela dificuldade que a pessoa tem com o tratamento, mas pelo preconceito. Pelo preconceito que é resultado da falta de informação total dos colegas de trabalho, que quando descobrem que a pessoa tem o vírus HIV, vem os grandes julgamentos, né? É homossexual, é sujo, é profissional de sexo e a pessoa acaba sendo excluída. Um caso de discriminação foi parar aqui na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Um funcionário foi dispensado após comunicar à empresa que era portador do HIV. Testemunhas afirmaram que depois que o empregado alegou que tinha o vírus, foi rebaixado de cargo e passou a exercer tarefas de menor importância. Segundo o relator do processo, a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de discriminação, inclusive no local de trabalho. Quando ele está trabalhando, produzindo, o empregador tem que tratá-lo como a lei determina, sem discriminação de qualquer natureza. A partir do momento em que ele exerce suas atividades normalmente, ele é dispensado, e essa dispensa se caracteriza como uma dispensa discriminatória, como foi o caso que nós estamos discutindo, essa dispensa é arbitrária e é vedada. Então a legislação, ela prevê a punição, inclusive essa por indenização por danos morais, que afetou ao íntimo da pessoa, que afetou a sua autoestima. Então, há sim uma forma de se responsabilizar o empregador que age dessa forma discriminatória no local de trabalho. O TRT de Minas garantiu ao trabalhador o direito de reintegração no emprego e a empresa foi condenada ao pagamento de R$10 mil por danos morais. Barista, você já ouviu essa palavra? Não é um termo muito popular, muito conhecido não, mas eu posso garantir, é uma profissão especial. Então, roda aí o Profissão da Hora.
O barista eu não sei, mas eu fiquei curioso, eu gostaria realmente de saber. Um maestro, tipo que faz umas coisas de café. Deve ser alguém que mexe com bar, né? Ele não é bem o profissional que trabalha num bar. Bem, pode até trabalhar se no local tiver um cantinho próprio para servir um café especial. O barista é, na verdade, um especialista em café, isso mesmo, com formação técnica para preparar e servir café de alta qualidade. Comum, expresso, cappuccino com creme. E ainda desenvolve outros sabores ao misturar café com licores, cremes, bebidas alcoólicas. Ser um barista é ser artista também. O barista conhece tudo sobre a história do café, desde as características do grão, processos de plantio, colheita, torra e moagem, até chegar ao consumidor final. Uma profissão reconhecida na Europa e Estados Unidos. Mas no maior país produtor de café do mundo, o Brasil, a profissão ainda não é muito popular. Embora nossos profissionais sejam premiados em concursos nacionais e internacionais. Exatamente, barista é o expert em café. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista às reprises desse programa às terças e quintas, aqui mesmo na TV Justiça, às 10 horas da noite. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook e no YouTube. Até a próxima semana, de algum ponto turístico de Belo Horizonte. Fique agora com essas imagens da Praça do Papa, na capital mineira. Até a semana que vem. Tchauzinho, pessoal!